Agora, eu vou dar uma segurada nas respostas, porque eu quero trazer para vocês opiniões acerca do que a gente pode esperar das escalações para as equipes amanhã. Ontem a gente já deu uma palhinha nessa direção. Né? A gente já trouxe aqui jogadores que eram dúvidas, que estavam confirmados, enfim. Mas, ao mesmo tempo, de um dia para o outro, existem evoluções na situação de alguns jogadores e existem não evoluções na situação de outros que nos permitem trazer os desfalques por lesão das equipes com um nível muito maior de certeza. Embora, obviamente, só amanhã, quando a gente tiver as escalações oficiais nas mãos, a gente vai ter certeza absoluta de quem vai jogar os 90 minutos. Beleza? Notícia para você. Setoristas do Atlético de Madrid apostando ou informando, baseado no que eles viram em treinamentos, de que a escalação do Atlético de Madrid para amanhã só tem uma dúvida. A escalação do Atlético de Madrid para amanhã só tem uma dúvida, que é o goleiro. O Pablo Barrios e o Ranco nem relacionados foram e vão trabalhar para estar à disposição na final da Copa do Rei, mas nem relacionados foram o Pablo Barrios e o Ranco. O Johnny Cardoso treinou hoje, mas não fez um treino completo de alto nível de exigência. Foi o primeiro treino que ele fez desde a data FIFA. Amanhã ele vai estar à disposição, mas ele não vai poder jogar de titular. O Oblak já está à disposição, clinicamente liberado, mas o Simeone tem na cabeça a dúvida de qual deve ser a decisão. Apostar por um goleiro que já está com ritmo competitivo e fez um bom trabalho contra o Barcelona, mas não é o seu melhor goleiro, ou pelo goleiro mais talentoso, que é o Oblak. O Musso é o que tem mais ritmo competitivo, o Oblak é o mais talentoso, mas que vem de um longo período de inatividade que reaparece justo no que até o momento vai ter sido o jogo mais importante da temporada do Atlético de Madrid. É a única dúvida que ele tem. O resto, por lesões e suspensões, ele não tem espaço para dúvida. Os jogadores de linha do Atlético de Madrid devem ser: na lateral direita, Molina; na zaga, Lenormand e Lenglet; na lateral esquerda, Ruggeri. Vamos falar assim, não é para zoar, não é para exagerar. É uma defesa frágil. É uma defesa de 3 jogadores que a gente nunca conseguiu ver atuando em alto nível. Devem ter tido ali, mas teve aquele mês, naquela temporada, deve ter. Mas não são jogadores que são conhecidos pelo seu vigor defensivo. Molina e Ruggeri, 2 laterais muito frágeis, principalmente nos duelos 1 contra 1, são driblados com facilidade. O Lenglet a gente conhece bem. E tem o Lenormand, que já viveu um grande momento na Real Sociedad, justamente por isso foi contratado para o Atlético de Madrid. Chegou no Atlético de Madrid com peso de titular, de ser um pilar do projeto defensivo desse time para a posteridade, mas não conseguiu se consolidar. Fez uma primeira temporada muito ruim, perdeu espaço, viu o Pubil ser contratado para lateral e virar titular da zaga, porque Lenormand, era o ponto mais fraco dessa defesa. O Jiménez passou na frente dele. Então o Lenormand é um jogador que vai atuar, porque todos os outros não estão à disposição, não têm condições. Mas ele já teve um bom momento na carreira, jogou muito bem na Real Sociedad, foi titular da Espanha numa Eurocopa. É o que tem o maior teto de desempenho, mas vive uma fase muito ruim há muito tempo. É uma defesa frágil no quesito talento. Vamos ver como é que eles conseguem lidar com esse ataque do Barcelona. No meio-campo, Giuliano Simeone, Llorente, Koke e Lookman, que a gente sabe que é o Lookman do lado esquerdo. Ele é meio-campo, mas ele é mais atacante do que meio-campo. E na frente, nesse 4-4-2, Griezmann e Julián Álvares. Disso daqui que os setoristas estão projetando, a minha única dúvida é se o Johnny Cardoso realmente não vai para o sacrifício.
Porque o Johnny Cardoso, naquela partida contra o Barcelona no Camp Nou em dezembro por La Liga, que o Barcelona ganha por 3-1, ele tinha acabado de voltar de lesão, tinha feito poucos treinamentos, ninguém imaginava que ele seria titular porque estava sem ritmo competitivo e já foi titular contra o Barcelona no Camp Nou por La Liga. Naquele contexto, o Atlético de Madrid não tinha muito o que arriscar. Se o Johnny Cardoso se lesiona, substitui, vamos para a próxima. Porque logo em seguida a gente teria já o recesso de fim de ano, o recesso de Natal e de Ano Novo. E agora, se ele tem uma recaída, ele perde a final da Copa do Rei, pode ser um grande problema para o Simeone ir para a final da Copa do Rei sem o Johnny Cardoso, e colocar ele em campo só para arriscar é uma substituição que você tem que fazer, que pode fazer falta lá no final da partida, com todo mundo cansado, quem sabe até numa disputa de prorrogação. Então, eu acho que faz sentido o que estão falando do Johnny Cardoso não vir para jogo. Mas eu já vi esse mesmo jogador, nesse mesmo time, por esse mesmo técnico, nessa mesma temporada, ser escalado como titular numa situação semelhante. Se isso acontecer, sai o Molina, vai o Marcos Llorente para lateral, vem o Johnny Cardoso para o meio. Eu acho que o Simeone é bem capaz de botar o Johnny Cardoso no meio dessa confusão, ir para o sacrifício, porque não dá para confiar no Molina. O Molina foi engolido pelo Rashford, enquanto o Barcelona esteve 11 contra 11. E se o Rashford tivesse num dia mais acertado de cara pro gol, o Barcelona poderia ter construído uma vantagem razoável ainda no primeiro tempo. Se vier o Molina de novo, eu acho que o Rashford ele vai ter bastante espaço, muita oportunidade e vai conseguir fazer a diferença para o Barcelona. Da mesma maneira que o Yamal do outro lado com o Ruggeri, mas no caso do Ruggeri só tem ele de lateral esquerdo no elenco mesmo. O outro que pode exercer a função é o Ranco, que é zagueiro, mas pode jogar de lateral esquerdo. E não tem outra, vai ter que ser ele. O Molina, caso o Simeone decida arriscar o Johnny Cardoso, botar o volante no sacrifício, sai do time, o Marcos Llorente sai do meio-campo, vem para a lateral, ou se não der mesmo para o Johnny Cardoso jogar, se ele não tem nem 45 minutos nas pernas, só pode entrar se for na reta final de uma segunda etapa, aí não vai ter jeito. As únicas opções que tem para defesa o Simeone são Molina, Lenormand Lenglet e Ruggeri. Todos os outros ou estão lesionados ou estão suspensos. Tá bom? Jiménez, lesionado. Pubil, suspenso. Ranco, lesionado. Pablo Barrios, lesionado. Johnny Cardoso, voltando. Tem seus problemas o Atlético de Madrid, cabe ao Barcelona conseguir aproveitar. Beleza? Então a única dúvida do Simeone é o Oblak ou Musso. Para eu não ficar em cima do muro, eu acho que ele vem com o Juan Musso para a partida. O Simeone é conservador demais para colocar o Oblak sem ritmo competitivo num jogo tão crucial. Portanto, projetando a escalação do Atlético de Madrid para amanhã, Musso, Molina, Lenormand, Lenglet e Ruggeri, Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lukman, Griezmann e Julián Álvares. E no caso do Barça? No caso do Barça, tem 2 lesionados já com certeza não estarão à disposição, Rafinha e Christensen. Tem uma dúvida que o Hansi Flick falou hoje, é difícil que chegue, mas se chegar é para jogar os últimos minutos da segunda etapa, caso do Marc Bernal, e um suspenso que é o Koubazi. Sem esses 4, o time titular do Barcelona não pode ser outro. Joan Garcia, Koundé, Eric, Gerard Martin e Cancelo, De Jong, Pedri e Fermin, Rashford e Yamal. E se a única dúvida do Atlético de Madrid é o goleiro, a única dúvida do torcedor do Barcelona é o centroavante. A gente falou mais cedo, podem ser um dos 3. Eu vou por ordem de mais difícil ser. Dani Olmo, de falso 9, menos provável. Ferran se movimentando para tentar aproveitar a zaga pesada que tem o Atlético de Madrid para essa partida com Lenormand e Lenglet. Eu iria com essa opção, mas eu estou sentindo que o Hansi Flick vem com o Lewandowski no comando do ataque. Porque em jogos desse tamanho, o Hansi Flick sempre tem dado oportunidade para o Lewandowski. É um goleador,
é um cara que é iluminado. Contra o Atlético de Madrid no Metropolitano, na última visita, ele fez gol. Ele, no jogo da temporada passada, no 4-2, fez gol. Ele foi importante para o Barcelona nos duelos contra o Atlético de Madrid nas últimas temporadas, mas não vamos esquecer que o Ferran Torres também foi, tá? O Ferran Torres, ele é o artilheiro do confronto Flick-Simeone, desde que o Flick chegou no Barça. Desde que o Flick chegou no Barça, o Ferran fez 4 gols em cima do Atlético de Madrid. Também fez gol decisivo. O gol que garantiu a classificação do Barça temporada passada para a final da Copa do Rei. Empatamos em casa 4-4, ganhamos fora por 1-0. Barcelona foi jogar a final e ser campeão contra o Real Madrid. O gol foi do Ferran Torres. Ele fez gol naquela vitória por 4-2, 2 inclusive. É um jogador que ele costuma brilhar quando enfrenta o Atlético de Madrid, principalmente quando enfrenta o Atlético de Madrid no Metropolitano. Eu, pessoalmente, pelo encaixe tático, olhando a defesa que o Atlético de Madrid vai ter, que é uma defesa que tem muita dificuldade para acompanhar movimentações, eu iria com o Ferran. Especialmente porque ele tirou o Urucubaca no último fim de semana. A gente sabe que ele não é um atacante de elite, mas fora os haters, a gente também sabe que ele não é o pior atacante do mundo. Ele não é atacante para passar 14 jogos sem fazer gol como passou. Era uma questão mental, era uma questão talvez até espiritual. E ele conseguiu superar isso no último fim de semana, fazendo 2 gols. Numa vitória num derby que fora da Espanha, a galera fala muito pouco. Parece um jogo até desimportante para quem não mora na Espanha. Mas dentro do território espanhol, principalmente na Catalunha, esse jogo entre Barcelona e Espanhol é um jogo muito esperado, dá muita audiência. O ambiente no estádio é um ambiente diferente de outras partidas. É um jogo muito importante para quem está participando dele. Talvez, para quem acompanha de longe e reconhece como rivalidade só Barcelona e Real Madrid, o jogo contra o Espanhol não signifique nada, mas é um jogo que tem um significado grande. E o impacto emocional que tem você fazer 2 gols numa partida dessa é um impacto significativo. Eu acho que o Ferran está com outro nível de confiança para a partida do meio da semana. Acho que o Hansi Flick vai escalar o Lewandowski, mas eu escalaria o Ferran Torres e ainda te digo mais. Tomara que de hoje para amanhã o Hansi Flick olhe para a provável escalação do Atlético de Madrid. Essa defesa pesada, essa defesa de jogadores lentos, essa defesa que se sente confortável marcando um atacante que está preso e extremamente perdida marcando um atacante que se movimenta, e ele escolheu o Ferran Torres. Se chega 30-35 do segundo tempo, não saiu o gol do Barcelona, ou até saiu, mas está faltando um, eu boto Lewandowski e Ferran dentro da área. Faço a dobradinha. Mas eu acho que o Ferran, até para cansar a defesa do Atlético de Madrid, ele vai ser muito importante. E mais do que isso, confiante, ele pode sim fazer a diferença para o Barcelona nesse mata-mata, nessas quartas de final. E ele vem confiante depois dos 2 gols no derby contra o Espanhol. Beleza? Palpite para amanhã, só para encerrar esse contexto, né? Só para encerrar essa nossa abordagem, o meu palpite para amanhã é 3-1, tempo normal, e na prorrogação o Barcelona faz um gol. E classifica na prorrogação num resultado global de 4-1, mas com 3-1 no tempo normal e o 4º gol saindo na prorrogação. Esse é meu palpite, é o que eu estou sentindo que vai acontecer. E eu estou torcendo para estar errado de um jeito que vocês não têm noção. Eu não quero prorrogação. Eu quero prorrogação pro Real Madrid, pro Arsenal, pro PSG. Disputa de pênaltis. De me agrada informarles que temos decisão por penales, que seja PSG e Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique e Sporting Arsenal. O jogo do Barcelona eu quero, pelo amor de Deus, que seja resolvido no tempo normal, porque é uma pressão muito grande. E eu que vou estar fazendo live, eu vou desmaiar no meio da live. E vocês vão ter uma imagem minha para sempre aí no imaginário de vocês. Eu desmaiado aqui, todo torto, travado aqui no meio de uma live, porque eu tô nervoso demais no jogo do Barça, porque a prorrogação é pênalti. Tomara que não. Se não tiver outro jeito, para classificar tiver que ir para pênalti, vamos. Mas tomara que eu esteja errado. Tá com cheiro de prorrogação esse jogo de amanhã. Tomara que eu esteja errado, tomara que o Barcelona resolva no tempo normal. Mas se tiver que ser nos pênaltis, que seja. O importante é o Barcelona estar na semifinal.